Tá, gente, eu sei que a intenção do Enquanto Isso na Ponte de Comando é prioritariamente falar daquilo que os outros canais não falam. Mas também é obrigação nossa falar daquilo que eles falam de um jeito que eles não falam. E mesmo que não fosse, vamos ser sinceros aqui, eu preciso muito falar com vocês sobre Top Gun Maverick. Então, sem mais delongas, vamos lá! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Ponte de Comando e sejam bem-vindos a esta supersônica resenha, a resenha de Top Gun Maverick. Estreando 36 anos depois do primeiro Top Gun, chegou agora aos cinemas Top Gun Maverick, um filme que estava dentro daquele grupo de sequências tardias, às quais nós já nos referimos aqui uma vez no canal, e que sinceramente eu pelo menos faço parte do grupo de pessoas que confessa, nunca pedi uma sequência de Top Gun. Contudo, porém, entretanto, todavia, ela foi feita e contudo, porém, entretanto, todavia, neste momento, este que vos fala está dizendo sem parar, ainda bem que foi feita. E que filme espetacular é Top Gun Maverick. Quando a gente para pensar no primeiro Top Gun, sem o coeficiente emocional inserido nele, a gente tem que pensar que aquele filme nada mais era que um arremedo de roteiro composto de vários esquetes diferentes e que no final desembocava numa escaramuça aérea besta entre os valorosos meninos da Marinha do Tio Sam contra os caças da Coreia do Norte. E, para falar a verdade, no meu coração, nesse tipo de filme, um filme que sempre habitou foi o Grande Águia de Aço, protagonizado pelo Louis Gossett Jr. Até porque eu também sempre preferi a trilha sonora de Águia de Aço, mas isso é uma outra história. E a propósito, quando foi a última vez que você comeu? Se eu tivesse comido, você saberia. Agora você vai ver uma coisa. Contudo, porém, entretanto, todavia, chegamos agora em 2022 e eu levo um verdadeiro tapa na cara, ou seria um disparo de um míssil Fênix na cara ao assistir Top Gun Maverick. Eu vou tentar aqui nesse vídeo não repetir o que um monte de outros canais e veículos de mídia tá falando por aí, apesar de que algumas coisas vai ser impossível, mas eu preciso falar muito sobre esse filme. Primeiro, porque ao contrário do primeiro Top Gun, aqui a gente tem roteiro. E um roteiro muito bem amarrado. Segundo, esse roteiro bem amarrado nos faz nos importar de fato com os personagens. Não fica aquela coisa excessivamente pueril que tinha lá no primeiro Top Gun. Segundo, eu tenho que dar o braço a torcer para um cara chamado Tom Cruise. Tom Cruise se dedicou a esse filme de uma tal maneira que eu fiquei realmente muito impressionado. Não que ele não se dedicasse aos outros projetos dele, ele sempre foi um cara que se dedicou de corpo e alma a tudo que ele fez. Mas nem tudo que ele se dedicou deu muito certo. Só que aqui ele consegue, através desse roteiro extremamente bem amarrado e da ótima direção de Joseph Kosinski, fazer uma coisa que eu só tinha visto muito em alguns filmes do Clint Eastwood. E quando eu vi o primeiro trailer de Top Gun, eu senti isso. Eu guardei para mim na época, inclusive, mas eu senti isso. Que esse filme teria um pouco daquela atmosfera de alguns filmes do Clint Eastwood, sobre aquele personagem que está longe daqueles seus dias de glória e tenta se encaixar numa nova realidade, tentando sobreviver a essa nova realidade. E basicamente é isso que nós temos aqui na trajetória do ainda capitão Pete Maverick Mitchell, um cara que poderia ter alçado patamares bem mais altos dentro da sua carreira, mas que insiste
em permanecer como capitão, isso inclusive a cargo de algumas cagadas que ele faz, de certo modo cagadas até propositais. Isso porque tá a bordo de um caça e tá pilotando é a vida do cara. Mas o mais legal desse roteiro é que ele deixa isso explícito para você sem precisar apelar para frases chavões e melodramáticas. Outro ponto muito legal em Top Gun Maverick é a forma como ele consegue conversar com o filme anterior. E você vê isso em vários pontos. Primeiro, obviamente, com a relação entre o personagem do Tom Cruise, o Maverick, e o filho do antigo companheiro dele, o Goose, o Rooster, que agora também é piloto e que no roteiro teve a carreira freada por atitudes do Maverick e que nutre um ódio fenomenal pelo Maverick em razão disso, que vive numa encruzilhada com relação a essa situação em que colocou o filho do antigo amigo que morreu em seus braços. Além disso, a gente tem a personagem da Jennifer Connelly, porque muita gente acha que a personagem da Jennifer Connelly apareceu do nada nesse filme, mas não, ela é citada no primeiro filme, num diálogo no qual eles falam de que o Pete Mitchell, o Maverick, tinha dado uma namoradinha com uma filha de um almirante chamada Penny, que é justamente a personagem da Jennifer Connelly. E principalmente, e aqui eu preciso abrir um daqueles meus grandes parênteses, a forma como ele trabalha a relação entre Maverick e Iceman, personagem do Val Kilmer. Antes, né, no primeiro filme, eles eram rivais, né? E agora eles são amigos. E o personagem do Val Kilmer, ele galgou todos os degraus da carreira militar, se tornou um almirante e, por sua vez, se tornou um grande protetor do Maverick nas pequenas besteiras, ou grandes besteiras às vezes, que o Maverick faz. Eu preciso muito falar que a única cena em que o Val Kilmer aparece no filme, ela é... Gente, é sensacional. Como vocês devem saber, Val Kilmer, ele desde 2016, perdão, ele foi diagnosticado com um câncer na garganta, esse câncer agressivo pelo qual ele teve que passar por um tratamento de quimioterapia, radioterapia, e hoje em dia ele fala através de um aparato eletrônico, porque a voz mesmo dele não existe mais. O Tom Cruise brigou para que o Val Kilmer estivesse nesse filme e foi a atitude mais acertada que ele teve, porque o Val Kilmer, para eu conseguir sintetizar isso, esse meu pensamento, o Val Kilmer interpreta com os olhos, em uma única cena, tudo o que ele não interpretou a carreira inteira. E o mais legal, sem nenhum pinguinho que seja de pieguice nisso. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. Sobre a história em si, aqui a gente tem logo de cara a definição do que vai ser o fio condutor dessa história, coisa que a gente não tinha lá em Top Gun, no primeiro Top Gun de 1986. Pois o nosso amigo, o Maverick, é chamado de volta à escola de aviadores, né? Escola entre aspas, né? Para treinar uma equipe que já era composta pela elite da elite dos aviadores da Marinha dos Estados Unidos, para uma missão dificílima, uma missão suicida, que seria destruir constelações que viriam a ser uma usina nuclear. No filme, nunca é dito
qual o nome dessa nação. Apenas se refere a ela como uma nação pária por razões óbvias, pelos dias que a gente vive hoje em dia, bem complicados. Mas todo mundo que gosta um pouco de assuntos ligados à história militar sabe que essa nação é o Irã. Até porque esse roteiro ele é baseado, essa parte do roteiro é baseada 50% em fatos reais e 50% em Guerra nas Estrelas, né? 50% em fatos reais, porque em 1981, se não me falha a memória, a Força Aérea Israelense, atravessando o espaço aéreo da Jordânia, destruiu com o que viria a ser uma instalação nuclear iraniana. E 50% baseado em Guerra nas Estrelas, porque, como vocês já devem ter visto nos trailers e tudo mais, eles vão voando através de um vale, numa ceninha bem parecida com aquela do Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança, em que os caças entram por aquela vala ali na Estrela da Morte, mais ou menos nesse nível. E isso fica logo definido desde o começo, e isso gera um clima de expectativa em quem está assistindo, mas uma expectativa que você não fica ansioso. Porque o roteiro ele é tão bem escrito e ele te cativa tanto em cada ponto dele, sem ser exagerado, sem apelar para preguiças, sem apelar para excessos de, vamos dizer assim, de testosterona besta, como algumas sequências apelaram há um tempo atrás, tipo Rambo 5, Rambo 5, enfim. Enfim, ele te conduz até esse final simplesmente espetacular. Ele te cativa, como você era cativado, como nós, né? Eu falo vocês que estão assistindo, mas como eu também era cativado quando eu via filmes como Comando para Matar, que a gente esperava, a gente torcia para que o personagem lá do Schwarzenegger, o Coronel John Matrix, salvasse a filha, ou então no próprio Águia de Aço, que eu me referi, que a gente torcia para que o rapaz lá, o Doug Masters, salvasse o pai que estava sendo mantido prisioneiro. Então, ele consegue te cativar nesse nível. Top Gun Maverick tirou o que existia de melhor no primeiro Top Gun, conseguiu extrair o que existia de melhor no cinema de aventura dos anos 80, conseguindo ser moderno, conseguindo ter uma linguagem nova, conseguindo ter um rosto próprio. E isso é muito, muito, muito difícil de ser feito, mas que quando conseguem fazer, resulta nessa cara de bobo que eu tô aqui ao descrever esse filme para vocês, sem nem mesmo conseguir achar as palavras mais corretas para isso. Então, minha gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre Top Gun Maverick. Eu precisava falar desse filme para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que assistam os outros vídeos do canal. E se não conhecia o canal, esbarrou com ele dando voltas no YouTube, sabe como é que é, né? O esquema, né? Se inscreve, ativa as notificações, aquela coisa toda. Tá bom, gente? Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo e fui!